Você conhece a história da criação da humanidade na Terra? Sabe das hipóteses e várias histórias da origem do ser humano neste planeta? Não conhece? Fica aqui que eu vou te ensinar. Olá, eu sou Luiz da Cura Essencial Terapias e hoje nós iremos abrir uma playlist nova. E esta playlist irá tratar da origem do ser humano, ou seja, como o ser humano foi criado, quais são as hipóteses, as origens da vinda para o ser humano na face da Terra. Muito bem. E como se deu isso? Bom, primeiramente eu vou falar de uma das origens, tá? E nós vamos começar com a hipótese mais conhecida pelo Espiritismo, tá? De um livro chamado Exilados de Capela. E como vocês já podem ter percebido, exilados são aqueles que foram exilados, tá? Vieram de um sistema, né, de um planeta, do sistema de Capela, de Cocheiro, né, da constelação do Cocheiro, e vieram para a face da Terra. Mas do que se trata essa história? Muito bem, essa história se deu há mais ou menos 10 a 12 mil anos atrás, na nossa conhecida Atlântida. Os capelinos eram seres que estavam mais ou menos, na realidade tecnologicamente, mais avançados do que nós, tá? Mas passando pelo mesmo estágio que nós atualmente estamos passando. Nós dizemos que a Terra está passando por um crescimento, um amadurecimento espiritual, onde ela vai deixar de ser um planeta de provas ou expiações kármicas e vai passar a ser um planeta de regeneração. E obviamente isso não vai acontecer no ano 2022 ainda, vai levar alguns anos, mas esse processo já vem acontecendo já há alguns anos. Por isso as coisas parecem estar tão aceleradas e diferentes, tá? Por isso que as verdades estão vindo à tona e muitas ainda virão à tona. Muito bem. E esses capelinos viviam lá no planeta, lá na constelação do Cocheiro, de Capela, né? Lá é um sistema binário, vamos deixar claro isso, é um sistema binário, então eles têm dois sóis, diferente do nosso. Nós temos um Sol, por quê? Porque Júpiter era o gigante gasoso, era para se tornar o segundo Sol do nosso sistema solar, mas não aconteceu. Então ele se tornou um planeta gasoso. Bom, mas lá em Capela eles têm dois sóis, que giram, os planetas giram em torno desses dois sóis. Muito bem, eles estavam passando por esse processo de regeneração, ou seja, de transformação, tá? E existia uma casta, vamos dizer assim, de seres que eram muito rebeldes. Muito rebeldes lá. Eles já estavam mais avançados em alguns pontos espiritualmente e outros muito atrasados. Aqueles seres que ainda estavam muito apegados à matéria, ao poder, às manipulações, à dominação. E como o planeta estava passando por este processo, as guerras, inclusive, eles estimulavam muitas guerras. Eles precisavam sair de lá porque eles já não tinham consciência suficiente para permanecer naquele planeta, Capela. E esta é a história do livro Exilados de Capela. A saída destes seres do sistema de Capela e vindo para o planeta Terra, onde vão começar a nascer ou a encarnar em pessoas. E obviamente, a Atlântida ela teve todo um apogeu, um crescimento, né? Com isto pode parecer, vamos dizer assim, que eu esteja falando uma besteira, mas não é. A Terra teve um salto quântico, digamos assim, em termos de cultura, de evolução, de tecnologia, por conta desses seres que vieram de Capela, porque apesar deles não serem espiritualmente avançados, né, estavam muito mais ligados à matéria, eles trouxeram memórias de todo o conhecimento da tecnologia
desse sistema. E aí começaram a nascer em corpos humanos e começaram a aplicar isso. Então a Atlântida teve um crescimento tecnológico. Se diz, inclusive, que a Atlântida, eles tinham o que nós chamamos de, na cultura hindu, de Vimanas, e hoje nós chamamos de objetos voadores não identificados, de OVNIs, ou UFOs. Né? Muito bem. E eles vieram para cá, impulsionaram todo esse trajeto. Não é contado os detalhes, mas depois do nascimento deles, e isso é falado no Exilados de Capela. Por quê? Porque eles foram exilados do sistema de Capela e começaram a nascer aqui. E a Terra, naquela época, não era uma terra de regeneração, de forma alguma. Era uma terra de expiação e provas. E provas vieram até um pouco depois, mas expiação. Tá? Então, o planeta tinha, mais ou menos, energeticamente, a mesma vibração do planeta de Capela. Tá? Então eles foram se adaptando, obviamente, para eles, esses capelinos, eles se revoltaram quando viram as formas humanas existentes no planeta, principalmente porque a forma deles, eles consideravam mais evoluída do que as formas humanas. Então eles começam a se rebelar, não querendo encarnar em formas humanas. Muito bem. Mas acabaram encarnando aqui de qualquer forma. E alguns, eles vieram em corpos físicos, Luiz? Não, eles vieram em corpos espirituais. Então eles vieram trazidos lá para cá. Existe um livro também muito interessante, chamado Crepúsculo dos Deuses, do médium Robson Pinheiro, e também depois ele criou um chamado Nephilims, que conta, o Nephilims conta exatamente esse trajeto de Capela para cá. Tá? E é muito interessante a história. Eles vieram para cá, se alojaram e estão, alguns deles, alguns capelinos já regressaram para o seu sistema, mas muitos deles vieram e ainda estão aqui, e possivelmente, como a Terra está passando por esse processo, serão exilados para um outro sistema, para um outro local, onde eles serão alojados, e a Terra, mais uma vez, vai ter o seu, vamos dizer, a sua idade de ouro. Tá? Muito bem. Então vamos lembrar que estes espíritos, de uma certa forma, sofreram um downgrade, porque o planeta D original deles, tecnologicamente, era mais avançado, estava indo para um processo mais evoluído, né? E eles não quis, por processos dele, políticos lá, eles acabaram vindo para a Terra, que era um planeta, na visão deles, mais atrasado do que a Capela. Então, para eles, como se fossem rebaixados, e por isso eles se rebelaram e não queriam ficar aqui. Mas vieram e trouxeram todo um cabedal de conhecimento também para a Atlântida, isso impulsionou a evolução da Atlântida, também é um ponto. Quando algumas memórias capelinas vieram à tona, umas memórias mais negativas, a Atlântida também passa por um processo de queda. Assim como acontece com todas as civilizações, tem o seu apogeu, depois vai ter uma queda. Tá? Então, ela passa por queda. Muitos desses capelinos passaram por um processo evolutivo e se tornaram aptos a voltar para o sistema de Capela, e assim o fizeram. Alguns ainda permanecem aqui nesse planeta e, não evoluindo, eles passarão por um segundo, vamos dizer assim, exílio, sendo levados a um outro planeta onde a sua vibração se adapta melhor. Mas muitos perguntam assim, Luiz, mas então eles vieram na Atlântida, teve outras coisas anteriores a isso? Sim, e nós vamos falar disso, não nesse vídeo, mas em outros vídeos, não vou explicar. Por quê? Porque não houveram exilados somente de Capela. Capela foi um dos exílios. Nós tivemos exilados de Órion, nós tivemos exilados de Pleiades e outros sistemas. Assim como nós também recebemos seres, que nós vamos chamar de mentores, anjos, mestres, que vieram de outros sistemas galácticos e vieram para a Terra para ajudar no processo evolutivo. Há milênios. Isso não está acontecendo agora. Agora nós estamos ouvindo falar com maior frequência, mas isso já acontece desde o início
da evolução da humanidade no planeta Terra, na qual eu vou falar mais para frente das teorias. Nós temos a teoria cristã, nós temos a teoria suméria a respeito da criação da humanidade, nós temos a teoria hindu da criação da humanidade e assim por diante. Em próximos vídeos nós vamos trazendo mais informações para que vocês possam entender todo, digamos assim, toda a antropogênese, toda a história da criação humana, porque nós perdemos a memória desta criação, nos tornando órfãos, sem saber qual a nossa origem e qual é o nosso futuro. Ok? Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo. Namastê.